Os casos de SIDA entre idosos estão a aumentar em Portugal. Há um aumento da idade média das pessoas que são infectadas. Acontece mais nas pessoas cuja via de transmissão foi heterossexual e nos utilizadores de drogas. 30% dos casos existentes são mulheres de todas as idades. Tema para a conversa com o próximo convidado é o Dr. Ricardo Batista Leite, médico infecciologista e coordenador do Grupo de Trabalho Parlamentar para o VIH-Sida. Muito bom dia. A que é que se deve este aumento da SIDA na população mais idosa? Muito bom dia e obrigado pelo convite para falarmos de um tema tão importante. A verdade é que verifica-se cada vez mais que dentro da população idosa, por um lado, junto das mulheres que fisiologicamente no período pós-menopausa têm uma maior propensão para ficarem infectadas e, por outro lado, da parte dos homens, por um desconhecimento dos riscos associados e agora, cada vez mais, com a tecnologia que vai estando disponível, podendo voltar a ter uma vida sexual ativa, expõem-se a um maior risco. Não utilizam o preservativo, que é claramente o meio mais barato e mais eficaz para impedir e prevenir a transmissão do vírus. E isto tudo tem potenciado, de facto, a transmissão do VIH, aumentando na população idosa. Depois há um outro... Mas, por exemplo, não utilizar o preservativo é uma questão de preconceito? Há um forte preconceito e era precisamente na questão do preconceito que eu iria entrar. Porque depois do momento do diagnóstico, quando se chega aí e uma pessoa idosa que venha a conhecer que está infectada por VIH, que tem um caso de SIDA, há, de facto, na sociedade portuguesa uma forte discriminação, um grande estigma, o que leva a que muitas vezes nem sequer procurem cuidados de saúde. E isso condiciona depois todo o nosso esforço para impedir a transmissão e quebrar a cadeia de transmissão, porque se as pessoas não se dirigem ao médico, se fogem dos serviços de saúde por vergonha, por medo, por não quererem expor junto das suas famílias, junto dos próprios profissionais de saúde, a sua situação clínica, depois não podem ter acesso às terapêuticas. E assim também se alastra a contaminação. Precisamente. E ainda para mais, hoje em dia temos terapêuticas totalmente gratuitas no Serviço Nacional de Saúde, terapêuticas verdadeiramente eficazes no controle da infecção e que têm um papel, ao contrário do que é normal na terapêutica médica, um papel que não é apenas o de tratamento, o de controlar a infecção. Tem um enorme papel do ponto de vista de saúde pública. Porque uma pessoa com infecção por VIH que necessite de tomar medicação e que o faça de forma regular e diária, diminui francamente a probabilidade de transmitir a infecção a outras pessoas. Porquê que o número de casos está a aumentar mais nas mulheres? A verdade é que em Portugal os números têm vindo a aumentar, são cerca de 1/3. À escala global, há mais mulheres infectadas do que homens, uma ideia que as pessoas não têm normalmente. Isso resulta de múltiplos fatores. Primeiro, na população idosa, como falávamos. Depois, há aqui uma maior fragilidade da mulher, infelizmente, em muitas partes do mundo e, portanto, está mais vulnerável à violência, a situações de risco. E depois, no caso de Portugal, verifica-se que os números absolutos há um cada vez maior número de casos de transmissão por via heterossexual, na transmissão de homem para mulher, sendo que a mulher tem maior risco de ficar infectada do que o homem numa relação heterossexual. Isso quer dizer que os homossexuais têm mais cuidados? Não, a verdade é que, do ponto de vista proporcional, portanto, se olharmos apenas para as percentagens, continua a haver uma maior propensão, ou uma maior proporção, aliás, na população de homens que fazem sexo com homens, assim como entre trabalhadores do sexo. No entanto, se olharmos para os números absolutos, indiscutivelmente, temos muito mais casos de mulheres infectadas do que no passado. São cerca de 10.000 casos notificados de mulheres em Portugal infectadas. Mas sobre esta questão da notificação, permita-me só dizer mais uma nota. Cerca de 1 em cada 3 pessoas infectadas em Portugal não sabe que está infectada. Ou seja, tem infecção por VIH e isto constitui um dos maiores riscos que nós temos, porque não sabendo que está infectado, diminui a propensão de utilizar o preservativo, de evitar comportamentos de risco, o que leva depois ao perpetuar da infecção na sociedade. E, portanto, é fundamental que as pessoas possam fazer o teste, conheçam o seu estado serológico para assim prevenirem a transmissão do vírus na comunidade. Dr. Ricardo Batista Leite, muito obrigado por ter estado aqui no Bom Dia Portugal. Eu que agradeço. Obrigado.